Então, na fisiologia vegetal, o que a gente estuda? Né? O que é a principal parte? Né? A gente vai estudar o quê? O funcionamento do organismo vegetal, as plantas. Né? Como é que é a nutrição, como é que é o crescimento, como é que é os hormônios vegetais, como é que é a floração, como é que é o ciclo de vida, né, de uma planta. Então, é isso que a gente acaba estudando. Quais são os compostos que são importantes para a vida dessa planta? Né? Então, associando a um breve como é a fisiologia humana, né? O funcionamento do organismo, que jeito que é esse funcionamento, quais são os micronutrientes, que jeito que é o crescimento, qual a ação dos hormônios. Observa que há uma comparação bem grande. Então, hoje a gente estuda a fisiologia vegetal, que avalia, então, a nutrição vegetal, o crescimento dos hormônios e a floração. Então, tendo-se o contexto, observa, toda planta, né, são constituídas de quê? Moléculas orgânicas. Quais são as moléculas principais? São como a gente, são os macronutrientes. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo. Então, esses são os principais componentes, são, né, os componentes das moléculas orgânicas. Somos formados por compostos orgânicos. Então, quando você vai estudar as células, você vai ver que a constituição da membrana, da lâmina média, né, você vai perceber que tem cálcio, né? O cálcio é importante estrutural, o cálcio é importante na modificação de contraturas de proteínas, né? Então, você observa que estruturas de rigidez, cálcio é importante, a gente adquire em plantas, adquire. O regulador de pressão osmótica no interior das células vegetais, a gente vai ver que nos estômatos, o regulador de abertura e fechamento é o potássio. Só aí? Não. A gente vai ver que potássio é importante nos micronutrientes, para o círculo, né, enzimático, poder fazer processo de floração, composto orgânico. Observa que a regulação da pressão osmótica é muito importante. O magnésio, uma enzima alostérica, a gente utiliza o magnésio, nós não, nas plantas, componentes de clorofila. Então, o magnésio é importante na planta, nos cloroplastos, muito. Então, você vai observando que a gente tem os macronutrientes que fazem a composição principal das plantas. Quais são os micronutrientes? Né? Aqueles que atuam principalmente com cofatores de enzimas, né, que necessitam em pequena quantidade, quando não se tem na planta, você percebe uma dificuldade em que as plantas, o crescimento, a floração, o desenvolvimento dela, vai ver que sódio, cloro, cobre, zinco, ferro, bório, selênio, cobalto, né, manganês, precisa-se, sim, desses micronutrientes na planta para ter um melhor desenvolvimento. Isso que quando a gente vai fazer o processo de adubação, na adubação, na correção, a gente utiliza os macros e os micronutrientes. Ah, eu costumo ir lá na casa de veterinária, lá, agropecuária, comprar lá, eu compro o NPK, nitrogênio, né, fósforo e potássio. Aí tem concentração 10, 10, 10, 5, 10, 20, vem em concentrações diferentes, só porque eu estou falando principalmente dos macronutrientes. Né? Os micronutrientes, às vezes, faltam no solo. Aí é onde eu preciso desses micronutrientes, fazendo o quê? Compostagem. Utilizando de matéria orgânica nas plantas, para fazer essa correção. Então, eu preciso fazer correção da deficiência dos nutrientes através de restos alimentares. Todos esses compostos, micronutrientes que tem na planta em pequena quantidade, quando eu faço o processo de compostagem, mais que eu tenha decomposição biológica, micro-organismo, né, vai ser feita a liberação de compostos essenciais, ele tem os micronutrientes necessários para a planta também. Por isso que quando eu vou fazer uma correção de terra, mais que eu faça adubação, correção de pH, né, eu vou utilizar o quê? O capim que está lá, né, importante para poder fazer o quê? Micronutrientes. Eu vou fazer, o micro-organismo vai fazer a compostagem. Então, eu vou girar, né? Eu vou gradear aquilo, eu faço um gradeamento, às vezes, mais profundo, para fazer uma arificação, pegar aquelas plantas que já estão lá, elas correrem, fazerem decomposição e ter micronutrientes daqueles locais. Aí eu faço adubação, vou fazer correção na terra, utilizar o quê? Macronutrientes, que são os principais para o crescimento, resistência dessa planta, desenvolvimento. Aí eu faço adição
adubos químicos com sais minerais, que é os macronutrientes, que é o NPK, entendeu? Então, eu preciso fazer essa correção. Então, no jardim, quando você vai plantar lá a cebolinha, né, a gente utiliza muito o que? Esterco. Esterco, por mais que é uma alimentação vegetal do boi, né, do ruminante, ele vai ter o processo de decomposição, né, fermentação no rumen, aí no albomaço, eu vou ser eliminado só porque eu tenho fibras importantes, eu tenho nutrientes importantes, além também de micro-organismos importantes. Então, aí eu pego aquele esterco, eu curto ele para fazer o processo de decomposição, torno uma matéria orgânica e jogo nas plantas. Isso que eu vou curtir. Por que eu não pego e jogo ele direto na planta? Porque senão risco de matar ela. Então, porque não foi curtida ainda. Aí eu vou fazer o quê? Adubação. Só porque em excesso, eu faço o quê? Morte. Animais, planta. Por quê? Adubação em excesso, né, posso causar contaminação. Não só de lagos e rios. Um exemplo que eu faço contaminação de lagos e rios. Adubação, né, ou agrotóxico, quando vai utilizar, né, em escala, você vai gradear, você gradeia, e depois você pega o pulverizador, vai jogar, você tem esqueci agora, o trator vai fazer a rodagem para jogar, então, utiliza-se muito no plantio já colocar o próprio adubo junto, já com a semente, só porque quando chove, corre aquela água com os micro e macronutrientes e vai para onde? Lago e rio. Lá vai contaminar ela. E onde tem os peixes que estão morrendo, né? Uma quantidade excessiva. Certo? Do jeito que a planta cresce, né? Bom, como é que chega aquela água lá? Então, como é que vai chegar a absorção de água e sais minerais nessa planta? Lembra que a gente estudou, né? A gente tem as zonas pilíferas com os pelos, né? Absorvíveis lá na raiz. Então, os pelos absorventes, ó, aqui embaixo, há um pelinho absorvente, ele é responsável para aumentar a superfície de contato, fazer a absorção de água, né? Então, através desses pelos, né? Atravessa a epiderme, aí atravessando a epiderme, ele vai passar por canalículos, né? Por partes importantes dentro da planta. Sim, lembra que eu falei da comunicação? Um tubo e o outro, né, de proteína, que a gente falava plasmodemos, a gente tem os simplastos, né, que passam dentro da célula e plasmodemos. A água vai passar dentro da célula, uma para outra, em direção ao quê? O xilema. Então, lá na raiz, a seiva, né, bruta, os sais minerais e a água, ele vai vir em direção, então, ao sentido, né, o quê? Aos pelos adsorventes, vai em sentido ao xilema, certo? Entre as células passa também? Passa também. Então, intracelular, vai acabar passando a água, e eu falo que é apoplasto. Então, intracelular acaba passando água, mas eu tenho um nome para falar disso. Um atroplasto. E, chegando na endoderme, para atravessar, eu tenho também estrias. Lembra lá que eu tenho estrias de carcaça, né, que eu tenho a suberização, que o xilema tem essas estrias para ajudar com elementos xilemáticos, e onde vai entrar água e sais minerais, né? Então, ele passa pelas estrias, vai adentrar, então, através de tubo, né, sublimitado, né, e lignificado, que chega, então, ao xilema, certo? Ocorre a seleção de quê? Sais minerais que entram no xilema, regulado a quantidade de água, que vai para dentro. Então, ali já faz a regulagem do que está necessitando ou não. Lembrando que já vai passando de célula para célula, pelos impastos, né, os plasmodemos, então eu já vou tendo uma seletividade de sais até chegar lá. Certo? Como conduz essa seiva bruta? Vai lá da raiz para chegar até na folha. Então, já se usaram, né, a questão da pressão pela capilaridade, então foram estudar os mecanismos, como essa seiva bruta chega até lá, viram que a pressão positiva da raiz, então a raiz ela desenvolve uma pressão positiva, empurra a barra de mercúrio até vencer o quê? A pressão gravitacional, então ela chega até um certo limite, certo? Eles viram que pela capilaridade, você observa, né, a gente faz lá muita questão da injeção, você pegar que tem capilaridade, quando você vai enchendo, né, fazendo sucção, a água, ela vem atraindo pela
capilaridade, uma puxando as ligações de hidrogênio, puxa uma ali, puxa outra, puxa uma, puxa outra. Assim, ele acaba tendo uma força, né, intermolecular, que acaba fazendo uma atratibilidade. Então, a gente tem uma capilaridade da água. E é o que quando a gente, o saneamento, né, de água, vai emitir a água para sua casa, que chega aí, mais que tem uma bomba de pressão que joga em lugares muito altos. A capilaridade ajuda para chegar, então, a água até a caixa d'água. Então, isso facilita muito. É igual quando você vai tirar também a gasolina lá de dentro do carro, né? Ela vai chupar lá na mangueira. Quando você chupa, ela vem com uma certa capilaridade. Entendeu? Atratividade entre a outra. Certo? Então, de jeito que eles pensaram, então, eu tenho, então, pressão positiva, né? Eu tenho capilaridade. De jeito que, então, chega, então, da raiz até lá na folha. Eles foram comprovar, então, olhar 3 teorias existentes. Hoje a mais aceita a teoria de Dixon, né? Então, eles foram comprovar como a água sobe, então, da raiz até as folhas. Foi lá a pressão positiva, né? Contribuiu, verificou, mas ela teve um certo limite. Por quê? Ela conseguia resistir até a pressão positiva da raiz, ela vencia até um certo barra de mercúrio para vencer a pressão gravitacional. Ela não conseguia se subir mais. Ótimo. Não viu que tinha pressão, então foi importante, né? Os traz, eles olharam a capilaridade. Contribuiu, mas não explica totalmente para chegar lá na folha. Né? Moléculas de água são capazes de subir espontaneamente, mas em pequenos calibres. Olhou-se um calibre maior, não tinha essa capacidade, né? Mas tinha as adesão das ligações de hidrogênio, a água sobe até uma força de adesão igual, então, a gravitacional. Não conseguiu alcançar, né? Ó, nesse teste pode alcançar meio metro de altura. Então, uma planta lá de 5 metros, como vai alcançar? Aí, então, tem a teoria da tensão-coesão, que é a teoria de Dixon. Então, a teoria da tensão-coesão foi a mais aceita até hoje, né, que ocorre pelo quê? Pela transpiração foliar. Lembra que os estômatos, eles têm abertura, né? Fazer o processo de adentrar o oxigênio, adentrar o CO2 e sair o oxigênio. Então, ele tem uma troca gasosa. Essa transpiração foliar foi muito importante para fazer o processo, então, de ajudar a sucção. Ou, então, a pressão dentro do xilema das folhas diminui, né? Ocorre o fluxo da água no sentido ao de folha. A pressão dentro do xilema vai diminuindo, aí ocorre o fluxo da água no sentido raiz e caule. A coesão entre as moléculas, né, de água, que é a capilaridade, a tensão existente na coluna de água, né, permite, então, a subida da água. Foi a teoria mais acerta, utilizando, então, a pressão positiva da capilaridade, e acrescentou, então, o quê? A transpiração foliar, que comprovou, então, como a água sai da raiz e chega à folha. Certo? Como é a nutrição, então, dessas plantas, né? Plantas é autótrofa, não é heterótrofa, não é igual a gente. Autótrofa, ela produz seu próprio alimento. Entra CO2 pelos estômagos, na transpiração foliar, né? E aí, com a água mais luz, ele produz o quê? Isso, glicose mais oxigênio, né? Então, a gente tem um carboidrato produzido mais oxigênio. Isso são o quê? Através da seiva elaborada. Então, a seiva elaborada é a produção, então, de reserva energética, né? De substâncias produzidas pela planta. Então, as trocas via estômatos faz o quê? Adentra a quantidade de CO2 dentro, então, na câmara lá, ó, no parênquima sádico, vou fazer, então, um acúmulo de CO2, então eu vou ter, então, ajuda para os cloroplastos que estão lá nas células guardas, para fazer, então, essa fotossíntese, muito importante. Qual a estrutura do meu estômago? As células guarda, né, são importantes, que vai estar o quê? Fazer a fotossíntese, onde tem grande quantidade de cloroplasto, célula subsidiária, né, que fica ao redor da célula guarda, e o ostilo que faz a abertura, a célula guarda para entrar o quê? O CO2 e sair O2, fazer a troca gasosa, certo? O que é que vai fazer a abertura desse estômago? Entra potássio, para onde? A célula guarda que vai entrar potássio. Lembra, se entra íon, o que vai atrás? Água. Entra água.
a célula guarda fica túrgida, então ela enrijece e, ó, ela está esticadinha. Quando ela vai enchendo, ela dobra. Ao ela dobrar, ela faz o estilo, então ela promove a abertura, então, fazer a troca gasosa. Como é que eu faço o fechamento? Saída do potássio. Então, o potássio está responsável pela pressão hidrostática dentro dessas células, né? Isso que é a pressão osmótica, perdão, a pressão osmótica, né? Por que a pressão osmótica? Porque ela entra água. Então, eu vou ter uma pressão hidrostática pela água, né? Importante que vai fazer o processo de abertura e troca gasosas. Certo? O que determina, então, essas aberturas deles? E luz, então a luz vai incidir, vai fazer, então, fotossíntese, tem a abertura do estômago e troca gasosa. Outra coisa que pode comprometer, então, a luz é um fator importante. Concentração de CO2, de gás carbônico. Tem baixa concentração dentro da folha, precisa do CO2 para fazer seiva elaborada lá pelos cloroplastos, o que o estômago vai fazer? Abrir. Né? Ele abre, aí, em alta concentração de CO2, fecha o estômago. Não estou precisando de grande quantidade de transpiração para poder fazer glicose, armazenamento. Qual outro? Disponibilidade de água. Então, terceiro, então, componente, pouca água no solo, né? Faz o que? O estômago fechar. Muita água no solo, ele faz o quê? Abrir. Olha, observa que não está adaptada à teoria de Dixon, que faz o quê? O processo de transpiração junto na condutibilidade, né, da água da raiz à folha, porque na abertura começa, assim, então, ter o trabalho, a fotossíntese, produção de quê? De carboidrato, aí eu tenho a transpiração, e aí eu tenho o quê? A água subindo, então, grande quantidade de água no solo. Se tem pouca, está com restrição hídrica, né? Aquele solo, eu posso ficar fazendo fotossíntese, troca? Não, diz que até tem períodos que pouca água, começa a cair folha, porque eu tendo pouco estômago, eu faço pouca fotossíntese, então, isso que as folhas têm um período de hibernação que cai para diminuir essas trocas gasosas, porque tem pouca água no solo. Certo? E produção da seiva elaborada, ó. Produzir, então, a seiva lá na folha, vai descer. Olha, que jeito que eu vou pegar aquela produção, tá? Armazenamento, vou trazer de volta. Preciso de água. Lembra que o fator osmótico, o que a água faz? Ela sai do meio mais ou menos concentrado. Ela sai, então, ela pega do meio mais concentrado, então a água vai para o meio mais concentrado. Ou, vamos lá, reformulando. Ela sai do meio menos concentrado e vai para o meio mais concentrado. Então, eu tenho o xilema, eu tenho o meio menos concentrado e o meio mais concentrado é o floema. A água vai, então, pela uma condução, a gente fala fluxo de massa. Ela sai, então, do menos e vai para o mais. Então, ela, como a matéria orgânica se movimenta, né? Então, a folha-fonte, então, possui maior concentração de matéria orgânica, e o floema possui menor concentração de matéria orgânica. Então, devido a alterações de massas diferentes, faça essa troca, essa condutibilidade. Fator de osmose. Certo? Então, o que faz movimento, então, no interior do floema é a diferença da pressão osmótica. Então, se você fazer, então, uma solução, né, colocar, então, um componente, né, com uma placa semi-permeável, vou ter uma bolsa, né, com glicídio, e aqui uma água pura. Você vai ver que vai a transferência. Por quê? Porque eu vou ter um aumento, então, do volume, que é a questão de massas diferentes, fluxo de massa. Certo? Mas os hormônios são responsáveis por esse crescimento, que agora a gente viu, assim, nutrição, né, fluxo, movimento, do jeito que eu vou crescer, essa planta crescer, divisão, né, diferenciação. Tem hormônios, 5 hormônios básicos. O AIA, né, a auxina, são os hormônios auxina, hoje já sabe vários hormônios auxina, então a gente fala auxina, o ácido do acético é um, tem um propinônico, outros em plantas diferentes, mas então a gente fala auxinas. Fitocinas, etileno, tem o gás eteno, né, liberado pelas plantas e pelas, né, na indústria, liberelina e ácido 5. Então vamos ver então cada um deles, certo? A gente tem lá os hormônios, né? O que eles são chamados? Fito-hormônios. Por quê? Para desenvolver o funcionamento fisiológico das plantas. São 5 hormônios principais. O primeiro que a gente vai estudar é o AIA.
Pai, então, a abreviação, né, do ácido indolacético, o ácido 3-indolacético, ele foi descoberto em 1881 por Charles Darwin, né, o primeiro, uns locais como Shapley, um outro, né, em 1986, que o Charles Darwin foi o primeiro a ficar observando. Como ele observava? A planta, ela tem um coléctilo. O que é isso? Aquelas pontinhas germinativas da planta. O que eu começo a perceber? Que quando o sol emite, né, no ápice da planta, ele há o quê? Um desenvolvimento unidirecional, em tendência a ir ao sol, à luz solar. Então, quando ele pegava um papel alumínio e colocava, ele tentava fazer desvio unidirecional, tentando ir no sentido do sol. Você percebeu? Aonde batia o sol, o ácido, como ele tem um papel de alongamento celular, então de crescimento da planta vertical, ele induzia, então, o ácido indolacético. Ele era jogado, então, para essa área antes do sol, né, que o sol está de cá, bate aqui, ele é jogado para essa área, e aí ele faz um encurvamento, então ele é jogado para outra lateral, contrária ao sol. Ele faz um alongamento sentido ao sol, que é onde a gente fala tropismo positivo. Então, o AIA é muito importante no alongamento, no crescimento. Então, a gente fala lá dos tropismos, movimento vegetal, né? Outro fator importante. Outro, enraizamento destaca, né? Induzir, então, raiz. Lembra, está nas dominâncias apicais, né? Então, se está na dominância tanto apical, né, tanto da raiz, como do caule. Desenvolvimento do caule da raiz. Certo? Então, do jeito que ele faz o alongamento? Então, as auxinas estimulam a abertura de canais de hidrogênio, a bomba de hidrogênio, e faz as proteínas expansivas aumentar, então, o alongamento entre uma proteína e outra, né? Então, ela pega e sofre um alongamento, né, nas moléculas de celulose, e aí eu estico. Aí depois eu vou fazendo o processo de lignificação e produção de celulose, então, um espaçamento. Então, desse jeito que ele faz o processo de alongamento. E o tropismo? Percebeu, né? A planta, quando se emite o sol, a quantidade de ar fica maior, então, na região lateral contra o sol. Ela, então, há um desenvolvimento, então, contrário. Ela cresce sentido ao sol, porque esse lado fica maior, então há um alongamento mais desse lado, então ele curva. Aí a gente fala tropismo positivo, em sentido ao sol, certo? Quando é negativo é contrário ao sol, o que acontece na planta, na raiz, né? Observa, joguei a luz solar aqui, ó. Eu tive um aumento de oxina e um aumento do alongamento na região lateral. Então, eu estou jogando região lateral aqui contra o sol. Do mesmo jeito, vai acontecer lá na raiz. Então, ó, aqui tem uma diminuição de oxina nessa região e um alongamento nessa outra. Então, ela faz ao contrário ao sol. Eu falo tropismo negativo e tropismo positivo no sentido ao sol. Serve. O gravitropismo, ou geotropismo, a gente olha muito até em gavinha, né? Gavinha, então, ela tem o quê? Força gravitacional. Você pode observar que ela bate e ela vai enrolando. Por quê? Porque ela tem uma gravidade que faz alteração do acúmulo de quê? De auxina, né? De auxina lá na região da planta. Então, você pega a gavinha, que ela parece que até tem até um atrito, né? Quando ela encosta a gavinha do maracujá lá, a gente tem um gravitropismo, né? De limotropismo, de lá. Ele coloca, já começa a enrolar através da força gravitacional. Então, o caule ele tem um gravitropismo negativo. Então, quando induz, né, para ter um crescimento, então, a planta em posição horizontal, aquelas plantas que crescem, então, em sentido horizontal, aí eu vou ter, então, indução da gravidade, isso aumenta, então, a quantidade de toxina. E isso que induz, né? A gente tem, então, as partes tarquias, regiões onde desenvolve ali raízes. Certo? Nanismo, né? Nastismo, né? Natismo é aquele movimento involuntário que a gente tem da planta, a mimosa, né? Na hora que você pisca nela, ela, né? E a planta carnívora, né? Então, ela tem um sensorial, né? Então, estimula por fonte estimuladora. Não é a participação de auxina, né?
Então, muita gente pensa que é, mas não é a participação de auxina. E isso, né, a gente tem, então, um movimento da planta ao tocar ela, do mesmo jeito da planta carnívora. Certo? E a auxina, ela ajuda no enraizamento de estaca. Então, aquelas mudas, o pessoal gosta muito de utilizar, né? Você compra esse hormônio em casa agropecuária. Então, o pessoal lá de hortaliças, faz manuseio de plantas de tarquia, eles induzem, né, raízes com esse hormônio. Pega a raiz, você pode observar que ela é mais sensível do que o caule. Eu preciso de uma concentração bem menor do que o caule, né, para ter um alongamento, um crescimento, né? Então, eu preciso de poucas gotas de concentração diária. Então, eu induzo o quê? Crescimento de raiz. Fazer estarquia para germinar mais plantas, né? Poder vender, então, no horto. As hortaliças. Dominância apical. Se eu tenho uma gema apical, a maior concentração de toxina, o AIA. Quando eu corto, as gemas laterais são induzidas. Então, aí ela começa a ter os ramos laterais. Por isso que eu tenho um período de poda. Quando eu faço a poda, então, da gema apical, quando que eu corto, ela vai induzir as gemas laterais a se desenvolver. Então, por isso que a retirada da técnica da poda, para ter vários ramos, eu ter maiores quantidades de frutos numa planta. Porque se eu tiver somente um galho, uma estrutura, tem menos quantidade de frutas. Por isso que eu faço as podas, para desenvolver crescimento, né, lateral das plantas. A citocina, né, estimula a divisão celular. Então, ela vai ter mitoses, né? Ela está junto com a auxina, né, para ajudar no crescimento e diferenciação das plantas. Estimula a morfogênese, diferenciação de tecidos diferentes, parênquima, colênquima, esclerênquima, né? Crescimento lateral, né? Então, eu tenho que ter uma quantidade de citocinas. Estimula o alongamento linear, promove o retardamento do envelhecimento da planta, né, na senescência. Quebra de dormência apical, que promove o desenvolvimento das gemas laterais, né? Então, peraí. Quando eu corto a, a minha região apical, a planta, a citocina, ela induz, né? Ela promove o desenvolvimento da gema lateral, junto com a auxina. Por isso que eu faço o processo de poda. Os dois andam junto. Ela começa a quê? Fazer divisão celular, para ter um crescimento e diferenciação de tecido. Certo? O etileno, o gás eteno. Então, é o gás, o etileno, é produzido pela planta, né, para fazer o quê? Amadurecimento dos frutos. Muito importante no amadurecimento. Promove a germinação de plantas jovens para crescer, germinar mais rápido. E promove o envelhecimento. Estimula a floração, promove a abscissão foliar, que é a queda das folhas. A cair, né? Então, quando eu estou com uma restrição hídrica no chão, eu aumento o meu etileno para poder cair as folhas, certo? Floração, eu aumento então o etileno para estimular a floração, do mesmo jeito dos frutos amadurecer. O que eles fazem, né? Eles pegam as bananas, colocam então no meio, colocam o saco plástico por cima e jogam o quê? Gás etileno por baixo. O que você vai fazer? Amadurecimento forçado, então, das frutas. É o que eles acabam utilizando para amadurecer. Eles dão combate, às vezes, nas plantas para cair, então, a folha, e aí eles vai o quê? Amadurecer fruto mais rápido e poder colher. E perceberam que lugares mais industrializados, porque as frutas e as plantas têm um envelhecimento precoce, por causa das chaminés, né, na queima da serragem, libera gás etileno. Então, amadurece também os frutos, e também faz o envelhecimento precoce das plantas laterais, que caem as folhas e faz a abscissão foliar. Entendeu? Então, um hormônio importante para fazer o amadurecimento e germinação das plantas. Giberelina, muito importante, o AIA também a gente utiliza como produto de desenvolvimento de fruto paterniocarpo. Não é só a giberelina, você vai ver também alguns AIAs induzindo junto, giberelina. Como assim paterniocarpo? Sem fecundação, sabe aquelas frutas sem semente? Limão sem semente, laranja sem semente, melancia sem semente. A gente faz frutos paterniocarpos, então, sem sementes, né? Então, eu posso fazer a indução da germinação das sementes, promove o crescimento dos frutos paterniocarpos.
promove o alongamento caulinaar, realização da motilidade de reserva da semente para o embrião, então ele induz o crescimento da germinação, quebra da dormência das sementes. Então, eu induzir a semente a desenvolver, tem que ter giberelina. Então, também se vende em agropecuária, então, quando eu quero induzir alguma semente para germinar mais rápido, vou usar o quê? Giberelina. Faça a quebra de dormência, junto com a AIA também, que muito pessoal gosta de utilizar, mas ele não induz tanto como a giberelina, certo? Pasta bicin. Pasta bicínsea, né, promove a dormência de gemas semente, então, quando eu chego no inverno, eu não vejo planta crescendo. Por quê? Porque o ácido abscínico, ele quebra essa, né, promove essa dormência, né, e aí ele não deixa esse crescimento, ele fecha o estômago. Observa que a gente já teve o gás que fez a quebra do envelhecimento precoce das folhas, caiu já as folhas para diminuir, né, devido à restrição hídrica, né, ou fatores climáticos, promove o fechamento dos estômagos, né, na falta de água, induz o envelhecimento das folhas, frutos e flores, para poder suportar o período de hibernação. Então, somente dormência no período de inverno por ação do ácido abscíntico. Você observa que, nesse período, não vai ver planta, semente germinando, quando tem neve. Então, a gente tem que esperar um período para quebrar essa dormência. Até eu falei em aula que precisa de um fogo, né, do ciclo do fogo no nosso cerrado, para ele poder o quê? Germinar a semente, porque ele precisa de alta temperatura. Então, ele fica o quê? Uma grande quantidade de ácido abscíntico, né, que não quebra, então, não deixa quebrar a dormência da semente. E aí, por isso que a gente precisa de meios climáticos diferentes para fazer a alteração dessa dormência, certo? E o fotoperiodismo, né, é importante? Muito. O mecanismo de floração das plantas, angiosperma, né, precisa de períodos de luminosidade. A gente já falou em sala de aula, né, do ciclo do Sol, né, então a translação da ação do Sol. Período importante que a gente vê o quê? Inverno, verão, outono e primavera, para saber o período crítico, né? Valor em horas de iluminação para determinar a floração de uma planta e o período específico que ela precisa. Porque tem plantas de dia curto que florescem quando a duração do período iluminado é inferior ao seu período crítico. Plantas do período longo precisa de maior tempo do seu fotoperíodo crítico. Tem plantas que não dependem de período nenhum, ele flora o ano inteiro, tem fruto o ano inteiro, certo? Então, a gente tem plantas de dia curto, um fotoperíodo crítico de espécie de 11 horas, né? Então, inferior a isso, ela consegue florescer. Então, observa que eu tenho o inverno, eu tenho um dia curto, no verão eu tenho um dia longo. Nossa, então, a gente vê, então, um dia com duração em torno de 16 horas, o dia curto, né, eu tenho, então, duração de 8 horas. Então, aí eu pegar o dia curto, então, plantas do período curto, eu tenho noites longas e dias curtos. Então, o período, aquelas plantas que vai germinar, florir, somente no inverno. Ela precisa de fotoperíodos críticos menores daquele de 11 horas para poder fazer a floração. Diferente do dia longo. Vai florescer quando ultrapassa esse período. Então, fotoperíodo crítico de espécie de 15 horas. São 16 horas para poder fazer floração. Então, aí eu tenho período de dia longo e dia curto. Então, ela só floresce é superior ao seu fotoperíodo crítico. Então, a gente vê que plantas do período de dia necessitam de noite longa para florescer. Plantas de dia longo necessitam de noite curta para florescer, porque precisa de maior quantidade de luminosidade para desenvolver, então, e fazer a propagação da sua espécie, certo? Por isso que o fotoperíodo é muito importante para determinar, então, a floração, então, de cada planta. Cada espécie tem que ser assim, né? Planta que não precisa, nem depende. Uma planta que tiver, então, um período de 8 horas é normal. No período longo, no inverno, como no verão, uma quantidade de 8 horas. Cada espécie tem um período. Por isso que a gente tem plantas que independem desse período, né? Certo? Então, é isso que eu queria trazer hoje para você, né? Na próxima aula a gente vai ter fotossíntese, né? Fase clara, fotoquímica, fase escura, ciclo de Calvin. E hoje a gente encerra a nossa aula, certo?
interromper para a gente, alguém tiver alguma dúvida.